A paz do Senhor, irmãos. Amém? Nosso Deus está neste lugar. A presença dEle nós podemos sentir nessa noite. Amém? Eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a tua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder compartilhar da palavra do Senhor neste altar, a liderança, os nossos pastores. Que o Senhor continue abençoando. Eu creio que Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, amém? Todos encontraram? 2 Samuel, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Pai, eu te glorifico nesta noite, mais uma vez, pela tua palavra, que será ministrada nesse lugar. O Senhor sabe que eu não tenho nada de mim. Se não for o teu Espírito, Senhor, nada vai acontecer aqui nesta noite. Mas pelo poder que há na tua palavra, Senhor, eu creio que o Senhor já tem preparado algo para as nossas vidas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos, 2 Samuel, Mefibosete é a pessoa mais notada e percebida nesse texto que nós lemos. Para a gente entender um pouco o contexto dessa história, a gente precisa ir lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, quando o Senhor fala para Samuel que ele tinha rejeitado a Saul, o rei Saul. E ele fala: Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu, o Senhor, já o rejeitado? Vai até a casa de Jessé, o belenita, e lá eu tenho me provido de um rei. E Samuel vai até a casa de Jessé. E chegando ali, aparece ali os filhos
de Jessé, Eliabe, e Samuel olha para a aparência, aquele moço bonito, penso que malhado, bem vestido, e ele olha, está aqui o rei, o novo rei de Israel, e o Senhor fala, eu não se atentos para a aparência, porque eu olho para o coração, vocês olham para o exterior, mas eu olho para o coração, então manda chamar outro, Abinadab, e o Senhor fala, também não é esse, e chama Samar, e o Senhor fala, não é esse, e passa os 7 filhos, e agora Samuel olha para Jessé e fala assim, acabaram os moços, acabaram os jovens, e Jessé fala assim, tem ainda o mais jovem, o mais moço, que está tomando conta das ovelhas. Samuel fala, então chama o menor, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai se assentar à mesa. E chama Davi, vem Davi e se apresenta, e quando Davi se apresenta, Samuel fala, eis aí, o novo rei de Israel. Deus sempre pegando os pequenos e colocando em lugares elevados, porque o nosso Deus nunca olhou para a aparência, e sim para o coração. Agora os israelitas estão numa peleja com os filisteus, e a batalha era tão grande, e eles estavam tão afrontados com o gigante Golias, que todos nós já ouvimos falar um dia, e a peleja era tão grande, eles ficaram afrontados, amedrontados, Saul e os homens de Saul, e ele afrontava, falando, me dê homem, e todos fugiam com medo, devido à estatura daquele homem, e Davi, amando do seu pai, vai levar o lanche, vai levar a comida para os seus irmãos, e quando chega, se depara com aquela situação, e Davi cheio da presença do Espírito Santo, porque algo que muito me chama a atenção, é no versículo 13 do capítulo 16, quando Samuel derrama o óleo sobre Davi, unge Davi, diz que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de uma forma tremenda sobre a vida de Davi. A partir daquele momento, Davi estava cheio do Espírito Santo, e Davi chega, vê aquela situação, e Davi fala, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo, quem é ele? E Davi então vai para a peleja, e todos nós sabemos o que acontece, com uma funda, com uma pedra, ele derruba o gigante e mata. Davi é ovacionado, todos ficam impressionados com a grandeza, com a magnitude, com a coragem daquele moço. O nome de Davi é soprado ali, todos comentam, Saul fica muito impressionado, sabe? Jonatas, filho de Saul, se aproxima de Davi, entende algo, que existia algo diferente na vida de Davi. Jonatas se aproxima de Davi e cria uma amizade, uma aliança. Ele entende que Davi era alguém diferenciado, alguém que certamente assumiria o trono. Jonatas tem essa percepção. Não bastasse isso, logo em seguida, no capítulo 18, as mulheres vêm cantando músicas para Saul, dizendo, Saul feriu milhares, mas Davi seus 10 milhares. Saul fica irritado, enciumado, enfurecido, e começa a perseguição contra Davi. Davi foge, Davi se esconde, e Saul procura a todo custo, em todos os lugares, matar Davi. E por muitas vezes, Jonatas livra Davi da morte, falando, olha, meu pai armou mais essa. Existia uma aliança, existia algo forte, a ponto de algum momento da caminhada, Davi prometer fidelidade pela descendência de Jonatas, para a casa de Jonatas, devido à aliança, o pacto que eles tinham. No capítulo 31 do 1 Samuel, diz que Saul morre, e seus filhos, dentre eles estava Jonatas. A notícia chega até a casa de Saul, e agora nós vamos entrar no texto que nós lemos.
A babá que tomava conta do filho de Jonatas, chamado Mefibosete, naquele momento do desespero, corre para fugir com a criança, para escapar da morte. E de repente ela tropeça e cai. E a criança fica aleijada. Uma fatalidade. Destino, Lodebar. Leva ele para Lodebar, porque Lodebar ele seria escondido e não seria morto. Porque era muito natural na época perseguirem os descendentes do reinado para que não fosse ameaça para o próximo rei. E ali esconderam Mefibosete. Irmãos, o tempo passa. Mefibosete está crescendo naquele lugar. Passam-se mais ou menos 20 anos. Davi assume o trono. Davi estabelece seu reino. Ganha algumas guerras. E quando as coisas estão caminhando, Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas. O tema dessa mensagem é tempo de honra. E o primeiro tópico é o poder de uma aliança. Irmãos, existe um poder numa aliança. E nós precisamos entender o poder de uma aliança. Passados-se muitos anos, Davi se lembra. Eu fiz uma aliança com Jonatas. Será que tem alguém? Será que tem alguém da casa de Jonatas? Será que tem alguém da casa de Saul? Para que eu possa usar de bondade. Sabe, irmãos, eu creio, a palavra diz que o Senhor inclina o coração do rei. É o Senhor. As coisas não acontecem de repente. Muitas coisas acontecem na nossa vida. É porque o Senhor move no mundo espiritual. Deus usa pessoas. Deus usa circunstâncias para nos alcançar, para nos tocar, para nos abençoar. Porque Ele tem todo o poder. Agora Davi fala, tem alguém? Tem alguém da casa de Saul que possa trazer informação e chamar o Ziba? Ziba chega e fala, olha, tem um menino, sim. Ele é aleijado. Ele está lá em Lodebar. Ele é aleijado dos 2 pés. Filho de Jonatas. Agora Davi manda buscar Jonatas, Mefibosete, filho de Jonatas. Irmãos, eu tenho orado nesse tempo para que o Senhor coloque pessoas na minha caminhada, pessoas que vão fazer a aliança e que vão caminhar na mesma visão, pessoas que você pode confiar, pessoas que você não vai abrir o coração e que logo à frente vai comentar com um, com o outro, pessoas que você vai confiar a tal ponto que você vai enviar uma mensagem e ela não vai compartilhar no grupo, nos grupos de WhatsApp. Poder de uma aliança. Existem várias alianças, alianças no casamento, e por vezes é uma aliança que segura um casamento que está em crise. Quando alguém está pensando em parar e desistir, uma amizade que você confia em alguém e você faz uma aliança. Quando você abre o seu coração e fala o que você está passando e precisando de ajuda. Existe aliança até mesmo na política. Partidos fazem aliança, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Aliança com a sua igreja, o lugar que você congrega. Precisamos ter aliança com a nossa igreja, com os nossos líderes, com os nossos pastores. Precisamos estar aliançados, sobretudo com Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Precisamos ser fiéis, devemos ser fiéis a Ele. Precisamos honrar a majestade, a grandeza, a plenitude, a glória. Honrar a presença do Espírito Santo, que nos constrange na noite, com tanto poder nesse lugar e com tanta glória. Aleluia. Precisamos ser fiéis. Uma aliança abre portas.
Quantas portas já foram abertas por causa de alianças que eu fiz? Quantas portas eu abri por causa de alianças que eu fiz? Sabe, irmãos, meu telefone fica ligado 24 horas. E eu não deixo de atender um telefonema, porque eu sei que é alguém que está precisando de ajuda. E é alguém que muitas das vezes eu tenho aliança. Deus está te convidando a fazer aliança. E Satanás tem permeado muitas mentiras no nosso meio, dizendo que não é para confiar, dizendo que essa coisa não existe. Mas o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer que Ele é um Deus de aliança. Aleluia. Ele é um Deus de aliança. E o Deus de aliança está aqui nesta noite. O Deus de aliança conhece o teu passado, o teu presente, o teu futuro. Nada foge do controle dele. Por isso eu te digo nesta noite: descansa o teu coração, porque o mesmo Deus que agiu na vida de Mefibosete é o Deus que está aqui nesta noite, pronto para te alcançar e me alcançar e te entregar aquilo que Ele tem te prometido. Imagino agora a carruagem chegando em Lodebar, em busca de Mefibosete. Irmãos, outra coisa que eu aprendo é que Lodebar não é um lugar de esquecimento. Lodebar não é um lugar de esquecimento, é um esconderijo. É um esconderijo onde o Senhor esconde os seus príncipes. Lodebar não é um lugar somente de desastre, não é um lugar de tristeza, não é um lugar onde não tem pasto, onde é chamado de terra de esquecimento. Não, antes de Lodebar, vem a casa desse moço, vem a casa dele. E agora, a casa de Maqui, antes de Lodebar. Talvez você esteja na casa de Maqui, passando por um processo, por um tempo. Na casa de Maqui existe alimento. Na casa de Maqui existe provisão. Na casa de Maqui existe cuidado de Deus. Na casa de Maqui, irmãos, na casa de Maqui existe família. Sim, ali ele casa, ali ele tem filho. Na casa de Maqui existe um esconderijo do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, onde 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim diz o Senhor. Melhor estar na casa de Maqui, em Lodebar, vivo, do que estar morto em outro lugar. Por isso, não murmure, não questione, não, confie. É um processo, é um tempo. Esse período vai passar. Existe um Deus que contempla a tua dor, existe um Deus que contempla a tua história, existe um Deus que contempla a oração que sai da sua boca. Agora, ele entra na carruagem e vai para Jerusalém. Eu fico imaginando o que passa na cabeça de Mefibosete naquele momento. Será que o rei vai querer eliminar a minha descendência? Será que existe algo preparado contra mim? Que quando chega diante de Davi, ele faz algo lindo, e isso me chama a atenção e serve de exemplo para a nossa vida. Oportunidade. Fala para a pessoa que está ao seu lado: oportunidade. Não desperdice oportunidade. Fala mais uma vez. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. E esse é o tempo que Deus vai nos dar oportunidades. Eu acho que você não entendeu o que eu falei nessa noite. Esse é o tempo de portas abertas nesse lugar. É tempo de oportunidades nesse lugar. O nosso Deus é um Deus de oportunidades. A porta que Ele abre, ninguém
A porta que ele fecha, ninguém abre. Se ele agir, se ele liberar uma palavra, a porta se abre. Se ele liberar uma palavra nesta noite, o teu filho é liberto. Se ele liberar uma palavra nesta noite, a história muda. É o Deus de oportunidade. Agora, ele se apresenta no versículo 6, capítulo 9 que nós lemos. Ele se apresenta diante de Davi, e olha a atitude de Mefibosete. Ele se prostra na presença de Davi. Saber chegar nos lugares é algo essencial para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Chegar diante de uma autoridade, chegar diante de um rei, é necessário chegar com reverência. Chegar na presença de alguém que vai abençoar a sua vida, é necessário chegar com respeito. Irmãos, eu sempre tive reverência à liderança. Eu sempre tive reverência aos pastores. Eu sempre tive reverência aos homens e às mulheres de Deus. Porque sobre eles está a palavra de Deus, está a autoridade do Senhor. E ele chega na presença de Davi, se prostra, se humilha na presença de Davi. Eu me lembro de Neemias, quando Jerusalém estava passando por tamanha crise, onde os muros tinham sido derribados, os muros tinham sido queimados, os portões. Eu me lembro que Neemias se apresenta na presença do rei Artaxerxes, isso está em Neemias capítulo 2. Ele se apresenta, e quando ele se apresenta, o rei fala: Neemias, você está triste. Isso não é doença, isso é tristeza no coração. Aí diz que Neemias teimou de grande maneira. Ele sentiu que Deus estava naquele lugar. Ele fala assim: ó Senhor, vive o rei para sempre. Como eu não estaria triste se Jerusalém está destruída, a cidade do sepulcro dos meus pais está assolada. Aí o rei vira e fala assim: que queres que eu te faça? Irmãos, aproveite as oportunidades. Enquanto eu ministrava essa palavra, preparava essa minha palavra, o Senhor falava ao meu coração: esse é o tempo de oportunidades. É necessário estarmos atentos para aquilo que o Senhor fará nesse tempo. Esse tempo é tempo de oportunidades. É tempo que Deus vai te tirar de lugares onde você não gostou e não está satisfeito, e vai te transportar para lugares grandes, lugares onde a sua história, a história da sua família vai mudar. Deus vai te colocar em lugares. Esteja atento e sensível à voz de Deus, porque esse é o tempo que Deus vai abrir portas. E ele fala: Mefibosete, eu vou usar de benevolência, de bondade para contigo, por causa da aliança que um dia eu fiz com Jonatas. Irmãos, de Lodebar para o palácio. E agora no versículo 7, eu peço que você acompanhe comigo, por gentileza. Versículo 7. Disse-lhe Davi: não temais, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Versículo 9. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Tempo de restituição. 4. Tempo de restituição. Eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Tempo de restituição. Sabe, pessoas entraram aqui nessa noite questionando ao Senhor: Senhor, por quê?
por que isso tem acontecido na minha casa? Por que isso tem acontecido comigo? Pessoas que perderam coisas ao longo dos anos. E eu sei que tem gente que está entendendo isso aqui nessa noite. Pessoas que perderam a força de caminhar. A tristeza entrou no coração de tal forma que você pergunta: Senhor, por que isso comigo? Por que essa tragédia? Por que essa situação? É um telefonema que você recebe? É uma carta? É um e-mail? Com uma notícia não favorável? E isso abala, isso entristece. E por vezes você pensa em parar e desistir. Porque algo fugiu da rota, do cronograma. Algo fugiu daquilo que você preparou um dia. Ah, irmãos, mas o Deus que restitui todas as coisas, aleluia, o Deus de promessa, o Deus que está segurando nas tuas mãos nesta noite, te segurando, Ele te diz nesta noite: não temas, porque estou contigo e te sustento, te ajudo. Não vai morrer nesse deserto, não é para a morte, é para a glória do meu nome. Irmãos, não é para a morte, não é para a morte, é para a glória do Senhor. Restituição. Deus vai restituir coisas que Satanás levou. Deus vai te restituir coisas que alguém levou. Deus vai trazer à existência aquilo que você nem tem mais capacidade de sonhar. Deus está trazendo nesta noite restituição. Deus está trazendo restituição nesta noite. O mesmo Deus que restituiu a Mefibosete está restituindo a sua vida nesta noite. Você pode glorificar e exaltar o nome dele nesta noite. Quero convidar o louvor nesse momento. Restitui, Senhor, o tempo perdido, o que foi levado. Joel 2, 25. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Aleluia. E a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Deus, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada nesta noite. O Senhor é o Deus que pega o pequeno e coloca sentado entre os príncipes. O Senhor é o Deus que pega a mulher estéril e coloca ela, faz ela habitar em família e ser alegre mãe de filhos, Senhor. O Senhor é Deus de milagres. E o Senhor está aqui nesta noite. A propósito, o Senhor sempre está aqui neste lugar, porque essa casa é sua. E nós somos teus filhos, Senhor. Nós temos uma aliança contigo, Senhor. E nós tomamos posse das promessas que um dia o Senhor fizeste a nós. Um dia o Senhor fizeste a nossa família. Um dia o Senhor fizeste a esta casa, Senhor. Eu sei que o Senhor tem preparado um tempo novo, Pai. Tempo de portas abertas. Um tempo de restituição. Onde o teu nome será glorificado, engrandecido, Senhor. Pai, o Senhor está trazendo cura nesta noite. O Senhor está trazendo, Senhor, alimento para o necessitado. O Senhor está trazendo novamente a esperança para aquele que não tem mais esperança. Nós te louvamos porque a tua presença, Senhor, é real nesse lugar. E o Deus de aliança está aqui. Jesus, nós cremos em Ti. Nós cremos na tua presença e que o Senhor muda histórias, Pai. Pai, nós cremos que um dia, como Mefibosete sentou-se à mesa do rei, nós estaremos assentados contigo naquele grande dia e o veremos face a face, para a honra e glória do teu santo nome. Agora,
Ninguém mais vai ver os defeitos de Mefibosete. Não. Agora ele está sentado na mesa do rei. E na mesa do rei não existe diferença. Na mesa do rei todos estão iguais. Irmãos, te prepara para lugares elevados. Te prepare para lugares inimagináveis que o Senhor vai te colocar. Ah, irmãos, Deus vai colocar você em lugares inimagináveis, assim diz o Senhor. Mas sobretudo, o melhor lugar de honra para estarmos é no centro da vontade do nosso Deus. Não desista. Lodebar é apenas uma passagem. Ali você está tendo sustento. Mas a partir de hoje, o Senhor te traz para um novo tempo. Tempo profético. Tempo de coisas novas. Tempo de restituição. Sabe, irmãos, durante muito tempo, eu passei por uma escassez de muitas coisas. E eu não conseguia compreender. Na verdade, eu compreendia, sim, que o Senhor estava na situação. Existe um momento na nossa caminhada que a gente não vai contar com a ajuda de alguém, porque é o processo de Deus. E Deus não precisa da ajuda do homem para realizar algo na minha vida e na sua vida. A prova disso é eu estar aqui nessa noite. A prova disso é eu estar ministrando. Eu me lembro que por muitas vezes eu ministrei em congregações pequenas, no meio do nada, onde pessoas, eu chegava na igreja e a igreja estava vazia, eu via pessoas vindo pelo mato, e de repente chegava 1, 2, 3. Eu me lembro que certa vez eu fui convidado para pregar num culto de jovens. E fizeram anúncio dizendo que eu estaria indo levar a ministração naquela noite. Chegando naquele lugar, eu me deparei com 5 pessoas, 5 jovens naquele lugar. E ali foi a noite que eu mais preguei na minha vida. Ali eu dei lugar para o Espírito Santo. E ministrei como se tivesse uma multidão. E dentre as 5 pessoas que estavam naquele culto, uma era um visitante e que não conhecia Jesus. E naquele momento, o Espírito Santo falou, faz o apelo. Eu fiz o apelo. E aquele jovem aceitou a Jesus. Oh, irmãos, Deus está neste lugar. Vamos adorar o nome dele. Ele é Deus de promessa.